A paz, amados. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Amém. Então vamos começar a aula de hoje com uma oração. Amém? Senhor Jesus, Paizinho amado, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos porque tu és bom, Pai. Tu és bom em todo tempo, em toda circunstância. Independente, Pai, do que acontece ao nosso redor, o Senhor nunca deixa de ser bom. O Senhor não deixa de se preocupar conosco. O Senhor se importa conosco, Deus. Muito obrigada por esse dia que o Senhor preparou, Pai, para estudarmos um pouquinho da tua palavra. Obrigada, Senhor, porque temos esse momento. O Senhor nos disponibilizou esse momento. Nós temos o privilégio de estudarmos juntos, mesmo à distância. Temos o privilégio de estudar a tua palavra, de estudar, Senhor, um pouquinho, de conhecer um pouquinho mais sobre ti, Pai. Oh, Senhor, te pedimos que essa noite o Senhor esteja abrindo as nossas mentes, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações, que possamos entender, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar através da Sua palavra, Pai. Que o Senhor, Pai, aguce os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz essa noite, para que possamos entender e interpretar a Tua palavra de forma certa, Pai. Que isso possa, Senhor, frutificar em nossos corações, Pai. Que possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo, Pai. Para que possamos discipular a outros, Senhor. Me capacite, Deus, a entregar essa aula, Pai. Ô Senhor, que tudo venha de Ti, diretamente do Teu santo trono, Pai. Que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados ao Teu santo nome, Senhor. É que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, irmãos, que alegria. Estamos aqui para mais uma aula que nós temos o privilégio de ter. Eu creio que os irmãos já conseguem ver a minha tela. Então, nós vamos continuar no Novo Testamento, na aula de hoje. Nós estamos no módulo 2, aula 5, e a aula de hoje vai continuar nos evangelhos. Então, nós vamos estudar o Evangelho de Marcos e de Lucas na aula desta noite. Lembrando que esse material está disponível, já está lá no grupo, então eu não vou ler tudo que está aqui no material, eu vou dar um resumo, uma pincelada, mas se os irmãos quiserem voltar, buscar, estudar, esse material está disponível para todos. Então, uma pequena recapitulação de Mateus. Por quê? O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são muito parecidos, eles são complementares um do outro. E como nós já estudamos Mateus de forma mais detalhada, nós vamos olhar o livro de Marcos e de Lucas, os pontos que nós não detalhamos tanto quando nós tivemos a aula de Mateus. Então, vamos começar com uma pequena recapitulação de Mateus. Então, principais ensinos do Evangelho de Mateus. Esses são só alguns, não são todos, mas são alguns que nós fizemos um resumão aqui de Mateus só para a gente refrescar nossa memória. Então, primeiro, o ensino dos batismos. Por que dos batismos? Porque não foi só um. Foi o batismo nas águas, o batismo do Espírito Santo e o batismo no fogo. Então, são três batismos que se relatam no livro de Mateus. O caminho da felicidade. Qual é o caminho da felicidade? A salvação, as bem-aventuranças. Então, diz que é estreito, o caminho da felicidade é estreito, e são poucos os que passam por essa porta, que essa porta é estreita. A palavra de Deus nos ensina isso. Se os irmãos perderam a aula de Mateus, já está disponível no YouTube, então os irmãos podem rever, revisar a aula. O discípulo deve trazer o reino de Deus na terra. O que é trazer o reino de Deus na terra? Quando Jesus veio, ele veio para trazer o reino de Deus na terra. No reino de Deus não há doença, não há demônios, não há tristeza. Então o Senhor veio para curar, libertar, expulsar demônios. Então nós, como discípulos de Cristo, nós temos o papel de curar as pessoas, nós temos o papel de expulsar demônios, nós temos o papel de apresentar o amor de Cristo para essas pessoas, para que as pessoas possam conhecer qual é o verdadeiro significado de amor, qual é o verdadeiro significado de ser feliz, de ter paz. E isso cabe a nós, porque nós hoje somos discípulos de Cristo, assim como os discípulos eram naquela época.
Cuidado com o ensino de fariseus, o fermento. Se ouvir, seremos iguais ou piores do que ele. Quantas vezes Jesus nos alerta sobre isso? Então, aqui mais uma vez, nós temos que ter muito cuidado com os fariseus. É mandamentos amarmos a Deus e ao próximo, não é uma opção, é uma ordem do Senhor, uma ordem que o Senhor nos deu, que devemos amar o nosso próximo e amar a Deus. Entendendo os finais dos tempos. Então, nós estudamos um pouquinho disso no livro de Mateus, e hoje nós entendemos que nós estamos no princípio das dores. Hoje podemos entrar no Santo dos Santos, pois o véu foi rasgado. Então, quando Jesus foi morto, crucificado e ressuscitou, o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo para nos dar livre acesso ao Pai. É imperativo fazermos discípulos. Então, para que nós estamos aqui nesse curso? Nós estamos nesse curso de imersão bíblica, estudando um pouco mais sobre a palavra de Deus, entendendo um pouco mais, tendo uma visão panorâmica da palavra de Deus, para que nós possamos nos preparar para fazermos discípulos. É isso que o Senhor nos criou para fazermos discípulos. Ele nos ordenou ir a todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, é para isso que estamos aqui. Então, tá. Aí, agora nós vamos para os evangelhos sinóticos. O que significa essa palavra? Evangelho sinótico é um termo que designa os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Perdão, irmãos, estou meio gripada. Por conterem uma grande quantidade de histórias em comum. Então, como eu disse no começo, são livros complementares. Perdão. Um complementa o outro, por terem as mesmas histórias contadas em perspectivas diferentes. Então, são evangelhos sinóticos. Perdão, irmãos. E agora nós vamos para o Evangelho de Marcos. Nós vamos começar a estudar o Evangelho de Marcos. Eu vou resumir isso aqui, mas como eu disse, isso daqui está disponível para os irmãos estudarem depois. Marcos não era um dos 12 discípulos, de acordo com esse autor desse estudo que está na tela neste momento. E sim um obreiro. Mas isso nós não temos certeza, isso a Bíblia não nos afirma. Então, o que a Bíblia não afirma, nós não podemos dizer com certeza. É apenas uma tese, uma hipótese desse autor, é que Marcos não era um dos 12 discípulos. Perdão. Mas ele escreveu um dos livros, então ele com certeza era muito próximo e conhecia muito a história de Jesus. Marcos era sobrinho de Barnabé. E o livro de Marcos foi escrito em Roma para os romanos. E, de acordo com esse autor desse estudo, Marcos dá muita ênfase cada livro dá ênfase a uma característica específica de Jesus. Cada um tinha uma visão muito específica de Jesus e como Jesus era. Obrigada. Desculpa, irmãos, a minha garganta tá coçando muito, porque eu tô muito gripada. E Marcos dá ênfase a quê? Ele dá ênfase à característica de servo que Jesus tinha. Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. E nós podemos ver isso muito claramente por todo o livro de Marcos. Então, toda vez que ele se refere a Jesus, vocês podem ver que ele dá muita ênfase em Jesus, o servo, Jesus que servia, Jesus que entregava tudo que tinha.
E Jesus, ele veio para servir, não ser servido. É uma característica do nosso Senhor. Ele é extremamente leal e obediente ao chamado que Deus o entregou. E ele veio para cumprir isso de forma com muita excelência. E essa é uma característica que nós cristãos precisamos ter também. Ter um coração de servo como Jesus. E Jesus é o nosso exemplo. Então é isso que cabe a nós como cristãos, estudarmos a palavra de Deus, estudarmos sobre Jesus, entender as características de Jesus e ser semelhante a ele, ser espelho dele, ser como ele era, porque ele é o nosso exemplo, a nossa inspiração. O próximo tópico que nós vamos falar é sobre João Batista e os atos proféticos. Então, João Batista era considerado um profeta como Elias. Jesus diz isso, que ele era um profeta como Elias. Quando ele diz isso, não é no sentido de que ele tinha muitas profecias para entregar para o povo, mas sim que ele realizava um ato muito profético. Ele pregava aos judeus o batismo do arrependimento. Então, ele prenunciava uma transição do judaísmo que pregava sobre a circuncisão para o batismo do arrependimento, batismo nas águas. E isso era uma grande novidade para o povo nessa época. O povo não tinha o costume de se batizar, o povo não sabia isso, isso era novo, isso era uma prática nova. Mas ele veio nesse momento de transição entre o judaísmo da circuncisão para o batismo nas águas, o batismo do arrependimento, o batismo de fora da religiosidade que o povo tinha naquela época. E essa novidade era o batismo que tinha um grande significado, que era o arrependimento dos seus pecados. Ele era um profeta, pois ele estava preparando uma mensagem do Novo Testamento. E em Marcos 1, 2 a 4 diz assim: como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então ele era um profeta do Senhor. Os primeiros 12 apóstolos. Em nome dos 12, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e de expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, e aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e Bartomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Então, os 12 discípulos, ou os 12 apóstolos, que eram chamados na época, mas que se referiam aos 12 discípulos de Jesus, eles foram nomeados por Jesus para pregar, curar e expulsar demônios. E qual que é a nossa função hoje aqui na Terra? Pregar, curar e expulsar demônios. Porque nós somos os discípulos de Cristo. Aí Marcos fala sobre as últimas palavras de Jesus, talvez as mais importantes. Por que talvez as mais importantes? Porque muitas vezes é como num filme. Às vezes o final do filme é o mais importante, às vezes é aquela última frase que marca mais. Então, por isso que talvez as mais importantes. Isso está em Marcos 16, 15 a 18. E diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. O que é evangelho? Novidade. A toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes,
e beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, você pode se perguntar assim, mas como que eu sei, se eu crer e for batizado, eu serei salvo? Como que eu sei que eu estou no caminho certo? Porque esses sinais seguirão aos que creem. As pessoas que creem no Senhor, essas coisas, essas características que o Senhor diz nesse versículo, as seguirão. Então, você pode ver se você crê ou não crê a partir do momento que sinais te seguirão. E um cuidado especial. O que nós precisamos para entender esse versículo? Nada mais do que interpretação de texto. Então, nós precisamos entender o que a palavra do Senhor está dizendo gramaticalmente, através da interpretação de texto. Então, o que significa evangelho? Novidade. A salvação do inferno. A salvação do inferno é para todos. O Senhor diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, não é mais somente de judeus, não é mais somente para o povo escolhido de Deus, são para todos. Então, todos podemos ser salvos. Como ser salvo? Crer e ser batizado. Então, lembrando aqui, se fizermos uma ligação com o Antigo Testamento, quando a pessoa crê, é a mesma coisa que como estivesse acontecendo na Páscoa, que significa crer. Crer no Antigo Testamento significava a saída do Egito, o êxodo do Egito. Então, o que significa isso para nós hoje? A partir do momento que nós cremos, nós estamos saindo do mundo, nós estamos deixando as coisas do mundo, deixando o mundo, os nossos pecados, os nossos desejos, a nossa carne. E o que significa o batismo? O batismo significa o Mar Vermelho, Pentecostes e a Terra Prometida. Então, o batismo significa toda a sua trajetória cristã, toda a sua vida cristã. Você crê um dia, você aceita Jesus com todo o seu coração, você se arrepende, e aí você vai mergulhar, batismo nas águas, o que isso muitas vezes representa? Mergulhar em uma igreja, estar firmado em uma igreja. Quando nós dizemos uma igreja, não é a igreja A, B ou C, não, é a igreja de Cristo, que é um corpo de Cristo só. Então você precisa se firmar em uma igreja. Seja cheio do Espírito Santo, que significa o batismo do Espírito Santo, e ser santificado por Deus, que significa o batismo no fogo. E o batismo, nós entendemos que o batismo ele vem depois da fé. O que isso significa? Por isso que quando um bebê é batizado, como há muitas culturas, principalmente no catolicismo, que batizam os bebês, esse batismo não é o batismo que nós cremos. Por quê? Porque o bebê ele não tem consciência, ele não tem poder de escolha, ele não tem como escolher ser batizado, ele não tem como escolher a Cristo. O que nós cremos que quando nós somos batizados, nós estamos fazendo uma escolha. Qual escolha? De que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, que nós estamos deixando o velho homem para viver uma nova vida, nós estamos formando uma aliança com Cristo, que é como se fosse representado no passado como talvez circuncisão, você está se marcando. Eu tomei essa decisão, eu sou cristã, eu aceitei a Cristo e eu deixei o velho homem, eu saí do Egito. Então, nós temos liberdade de escolha. Jesus nos entregou isso, o Senhor nos deu isso. Nós temos liberdade de escolha. Nós precisamos escolher ser batizados. Então, o batismo precisa ser consciente. E a salvação, ela é individual. Então, não adianta batizarmos bebês. Isso é o que nós cremos. Agora, nós fechamos o livro de Marcos. Como eu disse, nós estamos apenas pincelando os tópicos que nós não necessariamente aprofundamos no livro de Mateus, e nós vamos começar agora o Evangelho de Lucas. De novo, isso vai estar disponível, vou só fazer um resumão aqui. Então, Lucas foi quem escreveu o livro de Lucas. Ele também foi um obreiro ou um apóstolo, não se sabe ao certo,
mas ele trabalhou com Paulo. E provavelmente ele foi médico. Provavelmente também não se sabe ao certo, apenas uma tese de que o livro de Atos é uma continuação do livro de Lucas, porque ele deve ter escrito também o livro de Atos, mas como eu disse, não se sabe ao certo, não podemos afirmar. E o livro de Lucas foi escrito para os gregos. Como eu mencionei acima sobre a ênfase de Marcos, que era como Jesus o servo, a ênfase de Lucas era Jesus como um homem comum. Essa era a visão, era o que ele enfatizava no seu livro. Um homem comum como eu e você. Ele não era um super-humano, um extraterrestre, um ET, não. Ele era um homem que tinha desejos de homem, que era de carne e osso como nós. Ele passava pelas mesmas dificuldades, ele sentia tudo que nós sentimos hoje em dia, mas ele conseguiu não cair em tentação. Ele sabe tudo que nós sentimos, que nós passamos, que nós achamos, que nós pensamos, porque ele viveu como homem. Ele não viveu aqui na Terra como um super-humano. Ele não tinha necessariamente um poder espiritual enorme, que ele não sentia as mesmas coisas que um humano sentia. Não. Ele sentia tudo que nós sentimos. E Jesus foi o primeiro homem a entrar no céu. Então, através de Jesus, nós temos a chance de entrar no céu também. Porque ele entrou no céu vivendo como um homem sem pecado, vivendo como um homem sem pecado, e mesmo sentindo tudo que sentimos. Temos todas as tentações que nós temos hoje em dia, todos os sentimentos que nós temos hoje em dia. Jesus viveu, passou por tudo isso também. Aprendendo a obedecer antes de ensinar. Então, aqui menciona um pouco sobre o nascimento de João Batista no livro de Lucas, que nós estamos estudando, ensina um pouco sobre o nascimento de João Batista, filho de Zacarias e Isabel, prima de Maria. Então, João Batista era relacionado a Jesus. Anuncia o nascimento de Jesus no capítulo 2, a circuncisão de Jesus, a adolescência de Jesus em meio dos doutores, e fala muito pouco sobre esse período da vida de Jesus. Ainda que era filho, aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Então foram 30 anos de preparo para 3 anos de ministério. Jesus foi preparado durante 30 anos para que tivesse 3 anos que ele impactasse o mundo inteiro, que mudasse o percurso do mundo em 3 anos. Ele teve que se preparar durante 30 anos. Ele aprendeu a obedecer durante 30 anos. Ele foi treinado durante esse período. Na Bíblia, os homens de Deus tinham um longo tempo de preparo para viverem aquilo que eles iam viver. E é essencial esse período de treino e de preparo. Você está sendo preparado para o melhor que Deus tem para que aconteça na sua vida. Deus prepara para que no final venha frutificar o seu ministério. Mas por que isso requer tempo? Porque aprender a obedecer e a ser submisso exige tempo, é algo difícil, algo contra a natureza humana. E exigiu 30 anos de Jesus. Jesus teve que se preparar durante 30 anos, para que 3 anos, apenas 3 anos, o seu ministério impactasse o mundo inteiro, até hoje, mais de 2023 anos depois. Jesus ainda nos impacta de uma forma sobrenatural, porque ele se preparou para esse momento, ele se preparou para viver o melhor que Deus tinha para ele. Outro tópico que fala nesse livro, a apresentação de crianças. Então, primeiro vamos ler o versículo que está em Lucas 2, 21 a 23. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar-se ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor. Jesus foi apresentado no 8º dia para ser circuncidado. Isso era uma prática judaica que iniciou-se no tempo de Abraão. Hoje em dia,
os casais querem fazer a apresentação dos seus filhos, dos seus bebês, na igreja, ao Senhor. E isso é uma prática super saudável. Tudo bem, tá ótimo, maravilhoso. Mas isso é obrigatório na Bíblia? Não. Isso não está escrito na Bíblia. Isso não é uma prática que a Bíblia te ensina, te direciona a fazer. Mas os pais querem apresentar os seus filhos, receber uma oração, receber a bênção dos pastores, receber profecia dos pastores, para que Deus o abençoe. Amados, bênção, maravilhoso. Mas essa prática é uma adaptação desse versículo em Lucas 2. Não existe um versículo na Bíblia dizendo que você tem que apresentar o seu bebê, a sua criança na igreja. Isso é apenas uma adaptação que os cristãos fizeram e é super saudável, é uma bênção apresentar o seu filho diante da igreja, diante do Senhor, receber uma oração, uma bênção profética dos pastores, ser ungidos, enfim. Mas isso não é necessariamente um direcionamento bíblico, isso não está escrito na Bíblia. Jejum antes de ministrar. Antes do jejum. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Lucas 4, 1 e 2. Depois do jejum. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Então, como nós já comentamos a respeito do jejum um pouquinho no livro de Mateus, mas aqui tem um pouco mais de detalhe. O jejum de Jesus foi um jejum natural. O que significa um jejum natural, de acordo com a palavra de Deus? Significa um jejum sem comida, mas com água. Então, aqui a Bíblia diz: naqueles dias não comeu coisa alguma. A Bíblia não diz que ele não comeu e nem bebeu. A Bíblia só diz que ele não comeu e que, terminado o jejum, ele teve fome também. Não diz ele teve fome e sede, diz apenas que ele teve fome. Então, nós dizemos que esse jejum é um jejum natural, não foi um jejum sobrenatural. O que é um jejum sobrenatural? Um jejum sem comida e sem água. E isso, teve dois personagens da Bíblia que fizeram esse jejum, e eu comentei isso na aula passada. Então, se os irmãos não viram, voltam e vejam a aula, vocês vão descobrir quem foram os dois personagens bíblicos que fizeram o jejum sobrenatural. O jejum, ele traz virtude, ele traz poder do Espírito Santo. Então aqui nós podemos ver que antes do jejum, Jesus já estava cheio do Espírito Santo. Mas depois do jejum, pela virtude do Espírito, o que quer dizer essa palavra virtude? Poder do Espírito. Então antes ele estava cheio, depois ele estava cheio do poder do Espírito. Então há uma diferença entre ser cheio e ter a virtude, ter o poder do Espírito. Então é isso que o jejum faz. Quando nós jejuamos, nós somos cheios do poder do Espírito. Jesus veio aos necessitados. Aqui em Lucas 5, 30, 31 diz assim: e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus respondendo lhe disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Resumindo, Jesus veio para aqueles que precisam, não para aqueles que acham que não precisam. Jesus veio para os pecadores, para os doentes, para os que são falhos, não para os que acham que são perfeitos. Há uma diferença. Orientação aos 70 discípulos. Então, além dos 12 discípulos, Jesus tinha 70 discípulos. E entre os 12 discípulos, Jesus tinha os três principais ou mais achegados a ele, que era Tiago, João e Pedro. E Jesus, ele enviava e delegava autoridade. Jesus enviava e dá autoridade.
E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Amados, nós estamos precisando ser discípulos e fazer discípulos de Cristo, porque grande é a seara, mas poucos os trabalhadores. Segundo a orientação ao discípulo, trazei o céu na terra, como eu disse lá no começo, e curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhe é chegado a vós o reino de Deus. Qual o nosso papel como discípulo? Curar, libertar e apresentar a Jesus. Terceiro, Deus julgará quem não receber. Então nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Pregar a palavra de Deus a toda criatura. Se alguém não quiser se recusar a receber a palavra de Deus, amados, isso não cabe a nós. Primeiro que cabe ao Espírito Santo convencer de todo pecado, justiça e juízo. Não cabe a nós discutirmos com a pessoa até convencê-la. Cabe a nós plantarmos a semente e o resto o Espírito Santo faz. Se a pessoa não quiser aceitar ao Senhor, não quiser recebê-lo, aí a pessoa vai se entender com Deus. Não é comigo nem com você. Mas em qualquer cidade que entrardes e vós não receberdes, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade não se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isso, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-lhes que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Então, cabe a nós fazermos a nossa parte. E o mais é com o Senhor. Insistentes em pedir pelo Espírito Santo. Então, a palavra do amigo importuna. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. E a quem o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Lucas 11, 9 a 11. Porém, nós precisamos entender o contexto desse versículo, não somente o versículo em si, porque esse versículo é lindo, maravilhoso, mas nós precisamos entender qual o contexto que ele se encontra. Então vamos ler um pouquinho mais para baixo, em Lucas 11:13, diz assim: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, Jesus nos ensina a sermos insistentes, a sermos persistentes naquilo que buscamos, naquilo que pedimos, naquilo que queremos. Porém, nesse versículo específico, ele não está dizendo para sermos insistentes em pedir tudo que nós queremos, que nós desejamos, que nós sonhamos, que nós achamos que é o melhor para nós. Não. Ele nos ensina a sermos insistentes ao pedir pelo Espírito Santo. E ele nos daria o Espírito Santo. E ele nos encheria do Espírito Santo. Isso significa que se nós orarmos, o Senhor não nos dará algo? Não, não significa isso. Porém, nesse versículo, no contexto onde ele se encontra, significa que nós devemos sim ser insistentes em pedir pelo Espírito Santo. E o Senhor se alegra de nos dar o Espírito Santo. O Senhor se enche de alegria em nos entregar, de nos encher do fogo do Espírito Santo. Parábola dos 1 com os 99. Outro versículo lindo que nós precisamos estudar e entender o contexto onde ele se encontra. Capítulo 11. É melhor pecador arrependido, do que justos aos seus olhos, 99. Que o homem dentre vós,
tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, vai após a perdida até que venha achá-la? Isso está em Lucas 15, 4. Em Lucas 15, 7 diz assim: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, esse versículo eu creio que os irmãos já ouviram ou já conhecem de algum lugar, e ele é lindo, mas nós precisamos entender o seu contexto. O contexto é: se tiver 100 pessoas e somente uma pessoa quebrantar o seu coração, reconhecer o seu pecado, Jesus é capaz de deixar as 99 só por aquela uma que se arrependeu. E existe festa no céu por essa uma que se arrependeu. Então, para Jesus, ele faz uma grande festa quando alguém se arrepende diante de Deus. Para Deus, mais vale a qualidade do que o número, mais vale a substância do que o número. E essa parábola, Deus estava falando com os fariseus. Deus contou essa parábola para os fariseus. O Espírito Santo está de olho nos quebrantados, ele está à procura dos quebrantados. E é melhor um pecador arrependido do que 99 justos aos seus próprios olhos. E é isso que esse versículo nos ensina. Preço do desviado. Então, aqui nós estamos no mesmo contexto da parábola anterior. Essa é a parábola do filho pródigo, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Quando ele diz este meu filho estava morto, talvez seria desviado, talvez seria morto, talvez, assim, há diversas interpretações para o que exatamente esse morto se refere. Mas dentre essas formas é que um filho desviado cai na pior mesmo. E às vezes Deus permite que essa pessoa vá de fato até o fundo do poço, como algumas pessoas já podem ter ouvido, ouvir pelo amor ou pela dor. Não é que o Senhor faz de propósito, mas às vezes ele nos permite realmente irmos até o fundo do poço, ou no caso do filho pródigo, realmente viver como os porcos viveram, para que se arrependesse e voltasse ao seu caminho, voltasse ao caminho certo. E as pessoas de fato se arrependam e os seus corações sejam contritos e voltem ao Senhor. E o Senhor faz isso por amor a nós. Como o pai que, quando o filho pródigo se voltou, se alegrou grandemente, mas esse filho pródigo realmente viveu no fundo do poço. Rico e Lázaro. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os quisesse passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Lucas 16, 26. O contexto dessa parábola é que morreram dois homens, um rico e um pobre. O rico teve uma vida muito boa aqui na Terra. E o pobre teve uma vida muito ruim. Não necessariamente esse ruim é de forma financeira, mas teve uma vida mais difícil. E Jesus, ele ainda não havia morrido, ele não havia ainda ido ao inferno buscar os seus filhos. Então, todas as pessoas que morriam, elas iam para o inferno, para esse espaço no inferno. Porém, havia uma divisão no inferno. Então, havia o seio de Abraão, que é esse lado azul, e o inferno, que é esse lado vermelho. E como Jesus ainda não havia morrido, então todos iam para lá. Porém, havia um abismo muito grande, como diz no versículo, que separavam os dois lados. Um era chamado seio de Abraão e o outro inferno. E o rico estava lá do lado do inferno. E ele perguntou como que ele poderia passar para o outro lado, para o lado azul, que era muito melhor.
e que é do lado do seio de Abraão. E Abraão disse: não tem como, pois há um grande abismo entre os dois lados. Não tem como passar nem de um para cá, nem de cá para lá. Não tem. E é assim que funcionava no Antigo Testamento, até Jesus Cristo, até a morte de Jesus Cristo. Então, quando Jesus morreu, ele foi para o lado azul, o lado do seio de Abraão, resgatou os seus filhos que estavam lá, pegou essa turma toda e levou para o paraíso, para o céu. E Jesus foi o primeiro homem a entrar no céu. E junto com ele, ele levou todos aqueles que estavam no seio de Abraão, no lado azul da imagem. E no Novo Testamento, o seio de Abraão está no céu e o inferno se manteve no mesmo lugar. Então, quem está lá, está lá. E acabou. Aí o fariseu e o publicano. Fariseu. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Lucas 18:11. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 18, 13 e 14. Então, como nós já dissemos algumas vezes, nós estamos batendo bastante nessa tecla, assim como Jesus fez. O fariseu é um péssimo exemplo. A Bíblia nos ensina a sermos humildes. E o cristão soberbo e o cristão orgulhoso tem cara e age como um fariseu, tem cara e jeito de fariseu. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com o orgulho, com a soberba. Nós precisamos nos humilhar, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Jesus veio como homem, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então é isso também que Lucas nos ensina. Em direção à crucificação. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que levasse após Jesus. Quando Jesus estava carregando a sua cruz, ele não estava mais aguentando porque ele já estava muito machucado. E aí eles pegaram esse homem que chamava Simão para que ajudasse a carregar a cruz. E o interessante é que sempre, sempre, irmãos, que nós fazemos algo por Jesus, mesmo que forçados, mesmo que se sentindo obrigados, mesmo que não necessariamente querendo fazer naquele momento. Sempre que nós fazemos algo por Jesus, nós somos recompensados. Nós ficamos marcados por Jesus. E a Bíblia nos diz que o nosso galardão está sendo separado para nós no céu. E mais para frente na Bíblia, nós podemos ver que toda a descendência desse homem, de Simão, se converteu e conheceu ao Senhor. Então foi um marco na vida dele, por mais que ele não quisesse, que ele não tivesse escolhido estar lá naquele momento carregando a cruz, não tivesse gostoso, ele foi recompensado por isso e toda a sua descendência conheceu Jesus Cristo. Os dois caminhos de Emaús. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não reconhecessem. Abrindo-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o meu espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Haviam dois homens que estavam caminhando no caminho de Emaús, seguidores de Jesus, eram homens que conheciam a Jesus.
E Jesus começou a andar com eles, com os homens, e eles não o reconheceram. É como se o Espírito Santo tivesse cegado eles de alguma forma, que eles não conseguiram reconhecer a Jesus. Porém, enquanto estavam andando com Jesus, algo ardia nos seus corações. E eles não conseguiam entender muito bem aquilo que estava acontecendo, porque não tinham reconhecido a Jesus ainda. Porém, havia aquele fogo, aquela coisa que estava ardendo em seus corações. E quando Jesus morreu, ele estava todo machucado, seu corpo estava todo machucado, estava cheio de marcas e feridas. Porém, quando ele ressuscitou, ele tinha um corpo diferenciado. Não quer dizer que seu rosto tivesse mudado de alguma forma, e ele ainda tinha as marcas dos pregos nas suas mãos, mas as pessoas não reconheciam. Esses dois homens não reconheceram. Porém, eles ainda assim sentiam aquele arder, aquele fogo em seus corações só por estarem perto de Jesus. E a presença de Jesus que fez isso. E até hoje nós podemos sentir muitas vezes esse fogo em nosso coração e nós podemos entender que esse fogo, esse arder, essa chama é Jesus, é o Espírito Santo que está dentro de nós. A presença de Jesus faz arder os nossos corações. Então nós precisamos cada dia buscar sermos cheios do Espírito Santo, para que essa chama não se apague, para que possamos alastrar essa chama às outras pessoas. E aqui a bibliografia, então, nós tiramos esse estudo da Bíblia, a Bíblia em esboço de Robert Lee, que não está sendo ditado, e os trechos extraídos da internet Wikipedia, como nós lemos ali em cima. Então, amém, irmãos? Essa foi a aula de hoje. Que o Senhor abençoe muito vocês. E agora eu vou passar a palavra para o pastor André. Que bênção, viu? Essa é a minha Bíblia. Graças, paz, amados.